Você já reparou que algumas marcas passam uma imagem de profissionalismo logo de cara? Esse é o poder da identidade visual. Por que outras marcas parecem amadora mesmo com bom conteúdo? A resposta está em um ponto que muita gente ignora no começo, que é a identidade visual. A identidade visual é como a sua marca se apresenta para o mundo. São os elementos que geram memória, conexão e reconhecimento. Mas aí você vai e me pergunta, Carlos, o que é em si a identidade visual? E a identidade visual nada mais é do que o conjunto de elementos gráficos que representam sua marca visualmente. E quais são esses elementos? Primeiro nós temos a cor, a tipografia, as formas e ícones, os estilos de imagem, logo e variações de logo, elementos gráficos de apoio. Então a identidade visual não é só estética, ela comunica o seu posicionamento, sentimento e até mesmo a sua autoridade. E por que ter uma identidade visual? Primeiro, para você ser reconhecido de imediato. As pessoas começam a identificar os seus conteúdos sem nem mesmo ver o seu nome. Segundo, memória e conexão emocional. As cores e estilo geram uma sensação de confiança, segurança, energia e autoridade. Terceiro, profissionalismo e diferenciação. Em um mar de perfis parecidos, quem tem identidade visual se destaca. Quarto e último, a facilidade para criar conteúdo. Com a sua identidade visual definida, você já sabe como botar posts, capas, slides e muito mais. Mas aí você me pergunta, Carlos, por onde eu começo com a minha identidade visual? Não precisa investir milhares de reais em um designer. Você pode começar com uma identidade minimamente viável. E aqui está um exemplo de como montar uma paleta de cores. Escolha de 2 a 4 cores principais que representam o seu posicionamento. Então, um exemplo aqui de cores que transmitem, vou dar um exemplo. O azul transmite confiança. O verde remete a crescimento e dinheiro. O roxo comunica autoridade e exclusividade. O preto e branco passam elegância. O amarelo traz uma energia e leveza, certo? Então, para você ter uma ideia do que as cores representam. E você também pode usar ferramentas como o colors.com, que é o colors.com, o Adobe Colors, ou até mesmo o site do Canva. Você vai lá em canva.com/paleta e você vai ver as paletas e o que elas representam. Segundo, a tipografia. Carlos, o que é tipografia? Nada mais é do que as fontes, aquelas letrinhas do computador, né? Então, a tipografia da Coca é aquele C mais desenhado, parecido desenhado à mão. E o que você vai fazer? Você vai escolher uma ou duas fontes principais. Uma pode ser para títulos, mais marcante e com personalidade, e a outra para os textos, que é uma fonte mais simples e legível. Vou dar uns exemplos aqui de fontes famosas, né? Vou dar um exemplo aqui. Para título, tem uma muito famosa que é Montserrat. Você fala assim, Carlos, eu não sei qual que é, mas se você ver a fonte, você vai lembrar com certeza. Para texto, nós temos a OpenSun ou a Poppins, certo? E evite fontes muito decoradas ou difíceis de ler. Então, se você for lá no Word, tem um monte de fonte desenhada que você não consegue entender nada. E terceiro, você precisa ter uma logo. E não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo como o WhatsApp. A sua logo pode ser simples, apenas com o seu nome e uma tipografia marcante, ou mesmo um símbolo que representa a sua metodologia ou o seu nicho. Um selo com o nome do seu método, um exemplo, o meu método Profissão Milionária. Então, o cifrãozinho ali, ele faz parte da minha identidade visual, do meu logo. E você pode usar ferramentas gratuitas para criar esses logos. O Canva é uma delas. Você lá tem geradores de logo. Você também tem o Looka, L-O-O-K-A. E lembre-se, o logo deve funcionar em tamanho pequeno.
como em ícones e de perfis e capas. Quarto, nós temos os elementos gráficos. Escolha elementos que possam ser repetidos em seus posts, como molduras, ícones, linhas, formas, texturas ou fundos padronizados. Use os mesmos em stories, capas, reels, PDFs, slides. Por quê? Porque a consistência visual gera autoridade. Então, quando alguém ver algum post que possa não estar na sua rede, ela já vai automaticamente direcionar a você. Contudo, agora que você já tem uma noção de como criar essa identidade visual e os elementos da identidade visual, tem coisas que você deve se ater para não errar. Primeiro, usar cores aleatórias em cada post. Misturar 3, 4 ou 5 tipos de fontes no mesmo conteúdo. Está errado. E fazer um logo complexo demais, que não traz entendimento do que quer dizer o seu nicho ou do que você faz. Não repetir os mesmos elementos em todos os materiais. Uma hora eu uso um círculo, uma hora eu uso um quadrado e fica difícil de entender mesmo a sua identidade. E por último, usar templates prontos, sem adaptar ao seu estilo. Então, nada mais é do que você está plagiando. E agora, para ficar mais claro para você, a identidade visual é muito mais do que beleza, ela é posicionamento. Comece com o essencial: cores, fontes, logos e elementos. Com uma identidade mínima bem feita, você já se destaca da maioria. A sua marca precisa ser reconhecível, mesmo sem você estar presente. E antes que você me pergunta, eu já vou te responder. Carlos, posso usar templates do Canva? Você pode, desde que você personalize ele com as suas cores, fontes e logo. Preciso pagar um design agora? Não. No início, você pode criar a sua identidade sozinho e evoluir com o tempo, mas para trazer mais autoridade, no futuro é bom contratar um profissional. Sim, claro que pode. O importante é começar. Quando a sua marca crescer, você pode redefini-la e deixar ainda melhor. Agora que você entendeu um pouco da importância da identidade visual, não deixe de fazer a sua. Não deixe, esse é um passo muito importante para você construir o seu posicionamento e a sua autoridade. Nos vemos na próxima aula.